Olá, ainda sou a 100ª aula de programação em Python e nessa aula a gente vai falar sobre binding. Então o que é binding? Binding refere-se a ligar um determinado evento a um determinado widget. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está rodando um aplicativo qualquer, além de você poder clicar num widget, existem várias outras coisas que você pode fazer para acontecer alguma coisa. Por exemplo, se eu estou dentro de um jogo e eu começo a usar setas direcionais, muito provavelmente o personagem que eu estou controlando no jogo qualquer vai começar a se mover. Eu posso apertar, por exemplo, barra de espaço e ele soltar um ataque qualquer. Dentro de um aplicativo, eu posso apertar Tab para ele trocar de um elemento que está selecionado ou não. Então, todos esses eventos que a gente não tem trabalhado, a gente pode trabalhar a partir do uso de binding. Então, para falar de binding, primeiro a gente precisa falar de foco. E o que é foco? Se eu pegar aqui, e esse é o nosso aplicativo, eu reescrevi algumas coisas, já falo disso já. Se eu rodar aqui o nosso jogo, e tem um erro aqui, mas tudo bem, depois a gente mexe nisso. Você vai ver que quando eu aperto Tab, aqui aparece uma linha pretinha em cima do nosso botão. Então o que acontece quando aparece essa linha escura no nosso botão? Significa que o nosso botão que está selecionado. Ele está se destacando entre os outros. Por exemplo, se eu passar o mouse aqui, aparece o editor de texto. Isso porque o nosso editor de texto está em foco. Então, quando eu coloco foco sobre um determinado objeto, significa que esse objeto está selecionado. Esse objeto vai estar sujeito a alguma coisa que o usuário vai realizar. Então, o objeto está sobre foco, está sujeito a determinadas ações do usuário. E como é que a gente pode colocar um determinado widget em foco? Para isso, se você olhar no lab aqui, existe um método que se chama Focus Force. Então isso força o foco para um determinado widget qualquer que eu queira. Então, por exemplo, aqui dentro do nosso jogo, a gente tem dois widgets, o canvas e o botão de iniciar. Eu posso pegar e aqui colocar self.canvas.focusForce. E o que isso vai fazer? Isso vai forçar o foco no nosso canvas. Então, quando iniciar o nosso aplicativo, o nosso canvas vai estar selecionado. Por default, ele já é selecionado quando a gente faz isso. Então, eu vou pegar e mandar ele selecionar o botão começar. Então, se eu colocar isso aqui e executar o nosso jogo, você vê que aqui já aparece com as linhas escuras em volta do botão Start aqui. Isso porque agora o nosso botão Start está selecionado. Ok, já sei como colocar o foco num determinado widget. Mas agora, o que eu faço? Então, vamos supor que eu queira que quando o meu botão esteja em foco, apertando a tecla Enter, isso faça com que o nosso jogo inicie. Se eu deixar como comment essa linha aqui, porque essa linha é justamente que vai fazer isso pra gente, e executar o nosso jogo, vê que eu aperto Enter e nada acontece, por mais que o nosso botão Start esteja selecionado. Então eu quero que agora, quando apertar o Enter, ele selecione o nosso botão. Então o que a gente faz? A gente faz binding. Então binding é quando você combina um determinado evento a um determinado widget. Então qual que é a sintaxe de binding? Então eu pego o meu widget, então no caso eu estou salvando o meu botão como um atributo da nossa classe jogo, e eu estou pegando e ligando um evento a ele. Que evento é? Return. Pô, mas que diabo significa return? Se usarmos o livro Lab aqui novamente, você vai ver que para cada um dos eventos do teclado ou do mouse existe uma determinada string que mostra, que representa esse evento. Então, no caso, apertar a tecla Enter é representado
por return, apertar a tecla delete por delete, apertar a tecla backspace, escape, apertar a tecla da esquerda, da direita, para cima e para baixo. Se o widget ganhar foco, se o widget perder foco. Então, um evento não precisa ser necessariamente alguma coisa que o usuário aperte. Pode ser, por exemplo, o usuário antes estava selecionando o botão, aí ele foi lá e trocou o botão que ele estava selecionando. Nesse caso, houve um evento de focus out do botão que ele estava selecionado antes e focus in para o botão que ele passou a selecionar. Então, usando esses eventos, a gente consegue pegar e associar um determinado evento a um determinado método ou função. No caso, eu estou associando o self.começa, que por um acaso é o comando do nosso widget. Então eu poderia aqui pegar começar e colocar command. O efeito seria equivalente, mas eu vou deixar aqui começa. Então o que vai acontecer? Quando o meu widget, o botão Start estiver o foco estiver nele e acontecer o evento de clicar na tecla Return, esse método, né, será chamado. E o método é o método self.começa e isso vai iniciar o nosso jogo, certo? Então, assim eu consigo associar diferentes eventos a determinados elementos do nosso jogo, dos nossos aplicativos. Isso eu posso fazer para qualquer widget. Poderia ser uma entry, poderia ser um text label, poderia ser o que você quiser. Aqui dentro do Labaqui do livro você vai encontrar uma série de outros eventos. Então, para o nosso caso, o mais importante é o evento movimento do mouse, que é chamado de motion. Porque o nosso player ele acompanha o movimento do mouse, mas você tem diversos outros eventos associados ao mouse. Ele dá exemplos aqui, tipo key press alpha para representar pressionamento de uma tecla alfa. Button 1 é quando você clica o botão esquerdo do mouse, se não me engano. Double button 1 você clica 2 vezes, triple e assim por diante. Você pode ir colocando determinados eventos a determinados widgets. Aqui você tem um exemplo do Labaqui, que é um exemplo muito bom, um exemplo exagerado, que é um aplicativo que tinha um vidente. Se você faz determinada coisa no botão, ele diz o que você está fazendo, enfim. Acho legal vocês darem uma olhada nesse exemplo especificamente para entender o que está acontecendo, né? Ok, era isso que eu tinha para mostrar. Agora vamos olhar dentro do nosso aplicativo os eventos que a gente quer colocar. Então, primeiro a gente quer associar ao botão começa a tecla return para ele começar o jogo. Ok. E o que mais a gente precisa? A gente precisa do motion. Então é esse evento aqui. E o motion eu vou associar ao meu canvas. Eu até posso associar o motion a um determinado elemento dentro do meu canvas. Por exemplo, um player, por exemplo, a minha bola. Só que eu particularmente não gosto de fazer isso. Eu gosto de associar os eventos ao canvas. Você pode olhar na bibliografia, tem como associar os eventos a determinados objetos dentro do canvas, mas aqui eu vou ensinar associando os eventos ao canvas. Então, no caso, o evento motion. Então, quando o nosso canvas estiver selecionado e houver movimento do mouse, ele vai executar o comando self.movePlayer. Então, self.movePlayer está aqui e ele vai movimentar o player. Agora, você viu que deu um erro aqui quando eu rodei o meu aplicativo. Basicamente, por que deu esse erro? Alguns eventos determinados eu posso passar eles como argumento para o meu aplicativo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o evento de movimentar o mouse. Eu vou pegar e movimentar o meu mouse, certo? E com o movimento do mouse eu quero movimentar o player.
Agora, não basta eu movimentar o mouse para o meu player começar a movimentar. Eu tenho que saber a posição determinada do meu mouse para acontecer de eu sincronizar o player com a movimentação do mouse. Então o que eu faço? No caso, para qualquer bind que você fizer isso, quando eu coloco aqui self.começa, eu posso, por exemplo, definir em começa self, event. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que ele passe um determinado evento para o meu método. Então, quando eu faço binding, eu estou passando o evento para o método que eu associei a um determinado acontecimento. No caso do nosso player, quando eu mover o player, eu também tenho que associar este evento. Então, event aqui. E um evento é um objeto no Thinter. E esse objeto eu posso encontrar alguns elementos dele. Por exemplo, a posição dele. Então, no caso, eu passo aqui o evento X. Então, a posição X na qual ocorreu o meu evento. Por quê? Porque tendo a posição X na qual ocorreu o meu evento, eu consigo movimentar o player adequadamente. Então, vamos ver isso funcionando, né? Então, eu dou jogo.py. Veja aqui, o widget que está selecionado é o meu botão. Quando eu der Enter, eu consigo pegar e começar a movimentar o meu player. Significa que o widget está selecionado, é o meu canvas. Isso está vendo que a motion que está ocorrendo aqui, o movimento do meu mouse, está sendo acompanhado com o movimento do player. E com isso, isso aqui começa a aparecer definitivamente um jogo, certo? Então aqui você está vendo, dá para eu perder e tal, mas aí não acontece nada. Enfim, esse é o nosso joguinho besta. Então o que aconteceu? Quando há movimentação do mouse, o Thinter, sabendo que o canvas está selecionado, identifica, pô, movimentou meu mouse. Ele vai lá e chama o self.movePlayer. Como ele está fazendo binding, ele automaticamente passa o objeto evento, no caso de mover o mouse, para o meu player, que é esse evento aqui. E aí, chamando o movePlayer, o que acontece? Ele vê as posições do evento X, ou seja, se o evento X não ultrapassar os limites da nossa tela, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o X do player como sendo evento X. Mas, pô, o player não tem X. Antes o player não era um número inteiro. E essa foi a grande modificação que eu fiz no jogo. Então, muitas vezes quando você estiver trabalhando com jogos e tal, você vai querer criar classes específicas para cada elemento do seu jogo. No nosso caso, aqui eu acabei comendo bola, esqueci de abrir, mas isso é fácil, só abrir aqui as nossas aulas, aula 100, jogo. Eu vejo que eu criei, dentro do Dropbox, você vai ver 3 novos arquivos.py. Um é objeto. E o objeto vai se referir especificamente a um objeto qualquer do Thinter. Então aqui o meu objeto ele é definido por uma cor, uma posição, uma velocidade e uma tag. Aqui a cor, a posição x e y, a velocidade vx, vy e a tag específica. O id vai ser obtido a partir da função desenhar. Por quê? Desenhar vai fazer o quê? Se eu abrir minha bola, se eu olhar aqui dentro, que o desenhar desenha o meu objeto na tela, usando o canvas.createOval. E se você lembrar das últimas aulas, quando eu chamo esse método, ele retorna o id do meu objeto, e eu salvo esse id. A bola, no nosso caso agora, eu modifiquei, é por ela que eu verifico tudo que ocorre no jogo. Então eu verifico se a bola chocou com a borda, se a bola chocou com algum retângulo, se a bola chocou com o player e tudo isso aí. E dentro da bola você vai ver que existe um algoritmo de detecção de colisão. Então na aula passada eu falei sobre detecção de colisão usando o Thinter, e aqui eu preparei um algoritmo que vocês podem copiar, podem estudar ele, que vai detectar colisões entre a bola e o retângulo usando detecção direta de retângulos. Além da bola e do nosso objeto, lembrando que a bola é filha do objeto, já que ele é um objeto de qualquer do Thinter, que nesse caso ela é definida por um raio e ela tem um bateu para verificar se ela chocou em alguma coisa. Além disso, eu tenho o retângulo.
E é a partir do retângulo que eu obtenho aquele B do player e aquele X do player. O X vem do objeto e o B do player é a base do meu retângulo, que é a largura. E o H é a altura. E aí, usando essa sintaxe, eu modifiquei um pouco o nosso jogo de forma que ele funciona um pouquinho melhor. Não é muito melhor não do que a gente tinha anteriormente, mas ele funciona um pouquinho melhor. Outra modificação que eu fiz é que, em vez de mover a minha bola, eu deleto todo o canvas e redesenho os meus elementos. Se vocês lembrarem, a minha bola ficava com um trecho que aparecia o vértice de um quadrado. Isso é um defeito justamente da função move, e eu sempre prefiro trabalhar com essa sintaxe porque eu estou acostumado a trabalhar usando Pygame, que um dia eu vou fazer videoaulas disso para desenvolver jogos especificamente. Então, com isso, vocês estão vendo as modificações que eu realizei. Aqui eu não preciso mais usar o verifica colisão, porque o verifica colisão é a sintaxe específica do Thinter para verificar colisões, mas com isso eu já consigo associar eventos diversos a determinados elementos nos nossos aplicativos. E você pode usar aqui olhar aqui no Labaqui, a parte 3 é toda dedicada a esses eventos. Aqui tem, por exemplo, button release. Quando eu clico e aí eu solto, a hora que eu solto acontece alguma coisa. E aqui no Labaqui você vai ter outros eventos. Eu vou postar na bibliografia outros e outros eventos que você pode associar a determinados widgets usando bind. Ok? Para casa, como sempre, você tem um exercício para fazer. Então deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, se você olhar o seu exercício, na aula passada você não teve exercício, então você meio que ficou de folga. Nessa aula você vai ter um. Então, você vai entrar no seu aplicativo, você vai ver aqui que tem o App Canvas 5 Carinhas 2. E qual que é a diferença do Carinhas 2 para Carinha 1? Quando eu mover as minhas setas direcionais, então no caso right, left, up, down, isso vai fazer com que eu movimente a minha carinha em 10 pixels numa determinada direção. Para isso é interessante você usar tags e tal. E é isso, pessoal. Era sobre isso que eu queria falar para vocês hoje, Bind. Muito provavelmente nas próximas 2 aulas a gente vai conseguir terminar finalmente essa parte do Thinter. Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.